Deixa eu mandar aqui um direct para ver se a Dirlene está. Ah, bora, bora! Desculpe o atraso. Pronto, enviei o convite. Vamos ver se entra. Menina, desculpe o atraso. Estava em atendimento. Atrasei, cheguei expulsada. Eu digo, gente, eu preciso terminar o atendimento. Fazendo constelação. Preciso terminar o atendimento, tá aí correndo agora. Vamos cronometrar, porque eu sinceramente eu não sei onde é que eu vejo aqui no... Ó, tem um relógio aqui na frente, para saber mais ou menos. Deixa eu ver, adicionar o moderador, eu não sou muito boa nisso. E aí, guria, como é que você... Ai, que linda que você está, seja bem-vinda. Tudo bom? Estávamos mais do que nunca falando sobre constelação, falando sobre coincidências, falando sobre duplicidade, falando sobre semelhanças, né? Inclusive de pessoas e de números, o que veio super a calhar com aquilo que eu te pedi para falar hoje, que era justamente sobre números, né? O quanto que a numerologia pode nos ajudar diante dessa temática das constelações familiares. Eu estou aqui com o campo aberto, não cheguei nem a fechar o campo, tá aqui, ó. Olha Já vim só. direto aqui para a live. Então, a Tiele entrando ali, estava representando agora no campo, com nós. A Tiele estava ali vivenciando a constelação junto comigo. E aí, guria, eu gostaria que tu te apresentasse, né? Eu te conheço, é minha clientinha, e que já realiza um trabalho, já atendeu a mim, já atendeu a minha filha tão bem, e gostei tanto que te chamei para falar um pouquinho com nós. Te apresenta, por favor. Então tá. Para quem não me conhece, meu nome é Dirlene, eu sou numeróloga já há 3 anos, 3 anos que eu venho estudando numerologia. E para mim, quando eu comecei a estudar, não foi com o intuito de ser numeróloga, mas foi uma área assim que eu me encantei. Eu digo que assim, tanto a numerologia, astrologia, constelação, ninguém procura por curiosidade, a grande maioria. Por Não pura procura necessidade. procura por necessidade. Então, Exatamente. quando eu fui conhecer, foi tipo assim, uma busca de autoconhecimento, porque existiam situações na minha vida que eu queria saber que a numerologia poderia estar me ajudando. Assim como também busquei a constelação, nesse intuito de descobrir o que que tem, o que que não está dando certo, né? Se algo de errado não estava certo. E aí eu fui Há procurar. algo de errado nessa minha linha do tempo que não está bem. Então, É. Pode ser a sim. minha experiência contigo, então, né? Bom, para quem não sabe, eu mantenho um grupo toda segunda-feira, onde eu realizo constelações online e principalmente dinâmicas sistêmicas. A Dirlene começou a participar do meu grupo, começou a ficar atuante, representando e trazendo seu próprio olhar sobre a sua própria temática. E ela começou a fazer pequenas leituras, começou a trazer os insights dela de percepções acerca de números que surgiam dentro do campo, passagens de vida. Então eu digo, mas espera aí, essa mulher está dizendo algo que faz sentido, porque eu não tinha experiência nenhuma com numerologia, aliás, achava que a numerologia necessariamente estaria atrelada à astrologia, e através dela eu descobri que são coisas completamente diferentes e independentes, né, que Sim. podem ser utilizadas juntas. Eu digo, nossa, e eu atrelei isso ao movimento das constelações quando ela começou a nos contar que dentro de períodos em períodos X da nossa vida, que nós estávamos propícios a alguns fatos. Eu digo, bom, mas espera aí, não tem que falar a respeito disso? Então, A nossa vida, ela é dividida, segundo a numerologia, em ciclos de 9 anos. Então, a cada ano, a gente se comporta de uma forma diferente, conforme o ano pessoal que a gente está. Então, esse ano eu estou iniciando o ano pessoal 1. Então, o ano pessoal 1 é quando a gente começa novos projetos para aqueles 9 anos. No ano 2, é um ano que a gente vai fazer parcerias, é um ano bom para os relacionamentos. Aí tem o ano 3, que é onde é um ano de expansão, de criatividade, um ano com mais amizade, diversão. Tem o ano 4, que é onde a gente trabalha um pouquinho mais, estrutura a vida.
O ano 5, que é um ano mais de mudanças, de transformações. O ano 6 é um ano que a gente normalmente está mais caseiro, assim, mais com a família. No ano 7, a gente se volta para dentro da gente, num autoconhecimento, um autoquestionamento, onde a gente pode ser até um pouquinho mais antissocial, a gente não quer estar tanto junto com as outras pessoas. No ano 8, a gente colhe aquilo que a gente veio plantando nos 7 anos anteriores. E no ano 9 a gente encerra os ciclos. Tudo que tiver projetos para encerrar, para terminar, que precisa ser jogado fora, o melhor ano é o ano 9, para depois iniciar novamente um ciclo de 9 anos. Então, por isso que a gente tem essas mudanças. A nossa vida também tem mudanças a cada 28 anos, que muda de ciclo, muda de desafios. Então, tem vários pontos que tem ali dentro da numerologia, que é uma riqueza, assim, que, nossa, se autoconhecer através da numerologia, se aprende muito. Então, se olhar através disso faz com que tu tenha grandes percepções de que nem tudo é sistêmico, de constelar. Muitas vezes nós estamos sendo influenciados por aspectos que sequer a gente conhece, mas que de fato influenciam. E verificando, daí é óbvio que a Dilene foi me atender, e agora no último vez ela atendeu minha filha. Então, assim, compreender quando ela começou, porque a consulta dela ficou 1h30 só me contando a respeito dos meus números, daquilo que dizia, ela começou a traçar a minha personalidade dentro disso. E dentro da linha do tempo, porque eu tenho isso muito claro, porque eu trabalho com a linha do tempo dentro da terapia, então eu sei quais foram os meus melhores anos, quais foram os meus piores, os piores acontecimentos, os melhores. E ver isso dentro da linha do tempo foi uma coisa fantástica pela perspectiva dos números, né? Porque bateu exatamente, eu digo, meu Deus, ela me desnudou em 1h30, ela trouxe toda a minha vida. Eu digo, não, gente, nós temos que falar sobre isso. Tem quantas pessoas que desconhecem, sabem que inclusive me deu ótimas perspectivas para os meus próximos anos. Isso é melhor ainda. Sim, o teu tá forte. E o nosso nome é algo que diz exatamente quem a gente é. E a Lídia é um exemplo que não adianta ir lá no cartório e mudar o nome, que é aquele primeiro nome que foi registrado, ele continua sendo. Não adianta mexer no nome no cartório, não. Pois é, as mudanças de nome, que eu não entendia do porquê que isso influenciava, que algumas pessoas realmente mudam. A gente vê muito isso em empresas, pessoas conhecidas, artistas, eu não sabia, não compreendia o porquê. Foi você que veio me explicar, é legal falar sobre isso. Sim, tipo assim, ele não, a personalidade da pessoa não vai mudar porque mudou o nome. Isso aí, mesmo que registre no cartório, que viu que teu nome foi trocado no cartório depois, e a personalidade da Lídia é aquela que foi registrada na primeira certidão. Aquilo ali não mudou. O que acontece? Agora tem uma pessoa, tipo, um nome conhecidíssimo que é o Silvio Santos. Silvio Santos não se chama Silvio Santos. O nome dele é Cenoura Bravanel. Quando que ia fazer sucesso esse nome? É a mesma coisa de uma roupa que a gente veste para ir a uma festa e uma roupa que a gente veste para ir ao trabalho. Ela tem ocasiões para serem utilizadas. Então, o nome é a mesma coisa. É aquele cartão de visita que você está se apresentando. E a pessoa, quando ela está usando um nome que é inadequado, uma pessoa que ela está conectada com si, ela não precisa nem fazer uma numerologia. Ela sente aquele nome que ela precisa utilizar. Interessante. Tu acaba acessando de forma intuitiva. Tu acaba personificando desse nome. É intuitivo quando a pessoa, quando ela sabe, ela sente aquilo que ela precisa. É que nem quando você vai numa festa, sabe que uma roupa de uma festa é diferente daquela que vai para o trabalho, ou que tu vai ficar em casa, ou que tu vai para um passeio, ou que tu vai para uma aventura. Intuitivamente a gente sabe, mas tem pessoas que vão nos lugares de uma forma que não estão exatamente adequadas. Por isso que também é tão fácil para algumas pessoas, então, assumirem os seus apelidos quase que como seu nome próprio, que no meu caso, eu dificilmente me apresento como Lidiane. Geralmente é Lídia, meu nome é Lid. É tão natural. O que não pode, o que a gente analisa no nome também? Tem vários pontozinhos que dá para analisar no nome para quando a gente vai estipular um nome diferente, quando a gente, tipo assim, quando for fazer um estudo mesmo. Dá para estudar números que não devem ter no nome, por exemplo, números que estão em desafio, números ausentes no mapa. Então, são detalhezinhos que a gente pode analisar também. É para ajudar a decidir se aquilo vai ser auspicioso ou não para ti.
É, que às vezes a pessoa não está tão conectada, então dá para sim fazer um estudo em relação a isso. Mas quando a pessoa tem uma conexão consigo, uma conexão espiritual, ela vai intuitivamente, ela acerta. Perfeito. E o nome que a gente traz, que é registrado, ele também é intuído. Como que tu escolheu o nome Sofia, por exemplo? Uhum. Como é que Sim. foi? O nome da Sofia foi uma personagem de um livro que eu li aos 15 anos. Mas tu já tinha guardado desde lá, você já tinha essa conexão com tua filha. Total, exato. Ela já era co-criada, ela era co-criada dentro de mim. Tanto que ela fisicamente e espiritualmente ela é muito parecida com esta personagem do livro, inclusive com os mesmos desafios. Viu? E para te ver como se não fosse, tu não terias, como é que se diz, com tantos personagens de livros que tu leu ao longo da vida, porque especificamente você lembrou deste. Porque que esse especificamente te conectou. Exato. E por algum motivo ele me trouxe. Ele foi a expansão de consciência. Ele foi a minha expansão de consciência, o me abrir para a filosofia, porque o nome do livro era O Mundo de Filosofia da Sofia, né? Então, assim, esse personagem se abria para algo que era muito maior, ele passava a pensar sobre o mundo. E a Sofia agora caiu no meio da espiritualidade total, né? É o propósito de alma dela, né? Exato, né? Quando tu leu, quando mostrou o mapa, eu digo, Senhor. Sim. Não, e toda pessoa que ela tem, tipo, tu tens ali no teu número de alma igual ao propósito dela, existe uma forte conexão. É muito interessante perceber, né? Perceber o quanto nós somos influenciados por questões que sequer a gente desconfia que possa ser. E eu achei muito fantástico, assim, porque a gente está falando em autoconhecimento. Geralmente, quando a gente pensa em mapas, nós pensamos em coisas daquilo que já foi. Mas poder olhar para aquilo que vai acontecer com um outro olhar, como modifica, tipo, compreender que logo ali pode ter algo bom, tu pode utilizar e potencializar aquilo que é bom, e como Sim. também se preparar para aqueles anos onde você não está tão propenso a crescimento, ou não está tão propenso a relacionamentos, e também se preparar para isso, para não potencializar, né, para fazer um bom uso desse ciclo. Isso eu achei muito fantástico. E mesmo as situações que já passaram, que a gente deveria ter vivido, a gente poder resgatar pelo menos uma parte do que deveria ter acontecido na nossa vida, isso também é importante. Mesmo que já tenha passado a idade, a pessoa vê, não, deveria ter sido dessa forma, daquela forma. Exato. Em relação às constelações, é uma coisa que eu acho bacana, que a gente pode olhar dentro do nosso mapa para os desafios. Exatamente. Ali, nesse ponto, é que você consegue ver onde é que tem algumas questões sistêmicas que você pode olhar. Por exemplo, uma pessoa que tem desafios com o número 1. O número 1 ele é muito relacionado com a figura do pai. Principalmente no desafio maior e no primeiro desafio, que ele é um desafio desde o início da vida da pessoa. Então, são dois lugares. A gente vê onde a pessoa tem desafios com o número 2, figuras femininas, com a mãe, com os relacionamentos. Desafios com o 3, com irmãos, com filhos. Às vezes até uma dificuldade de engravidar pode estar naquele desafio 3. Exato. Isso nos facilita olhar e compreender o viés sistêmico, de inclusive compreender o propósito de alma dessa pessoa, né? Não adianta eu ficar fazendo entroncamentos sistêmicos, tentando curar de todas as formas uma pessoa que veio por uma razão muito maior daquela que a gente sabe, ele veio com esse propósito, ele veio destinado a cumprir um determinado destino, né? E isso nos dá um limite de trabalho, mas também nos traz uma percepção diferente para o trabalho, né? Principalmente no lugar que nós ocupamos de aceitar. Nós passamos a aceitar aquele destino ali, trabalhando ele de uma forma menos ostensiva. Sim, os mapas, eles têm também, o nível de dificuldade dele também, a gente percebe esse detalhe sistêmico. Por exemplo, tem mapas que os desafios são todos, como é que se diz, neutralizados. Então, é um mapa, ele tem uma fluidez espontânea, onde a pessoa passa pela vida tranquila e diz, como que essa criatura não tem problema, não tem desafios? Porque ela veio por méritos de vidas passadas, essa pessoa trouxe um mapa mais fácil para essa vida.
Tem pessoas que têm desafios voluntários, ela A voluntariamente... sorte não existe, né? A sorte não existe, ela é uma construção de muito tempo atrás. Mas me diz uma coisa, nós estamos falando em números, né? Explica para o pessoal como que você chega nessa conclusão de números, porque não é uma coisa aleatória que eu vou simplesmente dizer qual é o meu número, qual é o meu propósito, existe uma construção para isso. Como é que é feita essa construção? Sim. O nome, como é que se diz, cada letra do nome ele tem um valor que vai de 1 a 9, então é montado dentro de uma tabela. E o restante da jornada de alma é através da data de nascimento, os números que estão ali na data de nascimento. O propósito é a soma de todos os algarismos do dia que a pessoa nasceu. Vai somar separadamente cada um dos algarismos, depois, se o número der acima de 9, ela vai subir somando os 2 em 2, os pares que forem dando, até chegar a um único número, com exceção do 11 e do 22, que são números mestres. Olha que bacana. Sim, gente, vocês acham que é fácil? Não é tão fácil assim. Não é tão simples assim, né? Deixa eu ver aqui, tem alguém que perguntou alguma coisa, já fugiu aqui. A Tchelle estava perguntando ali, ó, meu apartamento é 202. Isso influencia o número da morada? Os números à nossa volta, eles nos influenciam, Girlene? Isso é real? De certa forma, sim. O 202, ele tem a soma 2 mais 2 vai dar 4. Então, ele é um lugar onde ele pede mais organização, ele pede trabalho. Então, o que ele vai influenciar? Se esse número 4 tiver no desafio dela. Se ela tiver desafio com 4, ele não vai ser o melhor apartamento para ela. Então, é tu com o teu mapa em mão, sabendo os teus números e quais os números que tu tem, quais são as tuas potencialidades e as tuas adversidades para culminar nos lugares que tu vai com os números que cruzam o teu caminho, é isso? Sim. Perfeito. Deixa eu ver. Números ausentes não vão influenciar tanto, mas se ele tiver... E não adianta esse negócio estar mudando, tipo, o número lá, porque o número do apartamento é a construtora que determina, o número da propriedade ali é a prefeitura, então são detalhes que não vão... Ele é intrínseco, não é uma escolha tua, não é uma morada que tu pode escolher. E não adianta eu botar letrinhas, mudar o número, porque ele teria que ter o mesmo tempo de energia que nem a certidão de nascimento, foi lá registrada. Registrado. E me diz uma coisa, Dilene, para pessoas que tiveram assim, intuitivo, é um intuitivo, não intuitivo, porque a gente sabe que nada é por acaso. Por exemplo, o meu nome era para ser registrado como Bianca. Sim. Não foi como Bianca, entrou como Lidiane. Isso de alguma forma pode nos influenciar, deve ser estudado também, ou não? Era aquele nome que era para ser. Era aquele nome que era para ser, perfeito. Aqui, a Maria Laura também perguntou. Os desafios são vistos apenas nos mapas? Para saber quais são os desafios ao longo da trajetória de vida dessa pessoa, tem que ser através de um mapa. Através daquilo que tu verifica ali. Para quem quiser conhecer os números que tem no seu mapa, ali no link, tem um link na minha bio ali da calculadora, da minha calculadora que eu utilizo. Então é só entrar ali, você clica lá no link da bio, vai abrir um site, e aí lá no site você coloca o nome e a data de nascimento e vai aparecer todos os números que a pessoa tem. Perfeito. Isso é uma dica de ouro que o pessoal desconhece, uma forma de nós nos conhecermos. Tá, e daí com esses números em mão, teoricamente ele tem que estudar sobre numerologia, no mínimo se aprofundar minimamente para que ele tenha uma noção do que ele vai receber, né? Não adianta eu ter números e não saber o que fazer com eles. Aonde que entra daí a terapeuta Girlene? Qual é o trabalho de um numerólogo com isso tudo na mão? Eu fazia a leitura do mapa da pessoa, fazer a descrição de quem ela é, fazer a descrição de toda a trajetória dela. E aí, dentro da trajetória da pessoa, se ela não estiver vivendo exatamente aquilo que está ali no mapa, a gente sabe que tem bloqueios, ou ela por influência de outras pessoas, ou por influência própria, pelo livre-arbítrio dela, ela acabou vivendo diferente daquilo que ela veio viver. E aí a gente vai orientar para que ela volte para esse caminho, aqueles números que ela está deixando de viver, aquela situação que ela está deixando de viver. Ela que consiga colocar novamente a vida dela em movimento. É muito interessante. A gente ficou 1h30 comigo, com a Sofia, deu mais de 1 hora também, só fazendo a leitura do mapa, gente.
E assim, ó, é muita informação para mim, que nunca tinha trabalhado, nunca tinha sido atendida através desse viés numerológico. É muita informação, tu precisa realmente ter gravado. Ela me deu material gravado, ela me deu material para imprimir, para que eu possa estudar acerca disso. Porque assim, é tanta informação e tanta riqueza de informação do passado, do presente e do futuro, que eu digo, gente, eu tenho que estudar acerca disso, porque não é uma coisa tão simples. Tu tem que realmente ter um amparo, ter um profissional para poder te dizer assim, tá, mas vem cá, o que que significa isso? Porque nem tudo a gente se lembra. Tive que rever a gravação algumas vezes, parar, escutar minucioso. Eu fui compreendendo essa montagem numerológica da minha vida, da minha personalidade. Eu acho que eu já vi o vídeo umas 8 vezes e ainda estou achando informações. Porque para mim é muito novo, não era algo que eu estudava. Então, tipo, gente, ela tem total razão. Ela tem total razão. Foi mas muito bacana ver isso. Detalhe, olha como tu é muito o teu nome que tu foi registrado. Uma alma 7 é aquela que está ali estudando detalhadamente, assistindo 7 vezes o próprio mapa, querendo entender redondinho tudo ali. E ainda se for esmiuçar, ainda tem mais informação. Nem tudo eu ainda aprendi. Tem coisa que eu ainda estou estudando na numerologia. Ainda tem muito. Eu acho que nunca acaba, né? Na verdade, nunca acaba. É que nem desafio sobre as constelações. Tu tá pronta para constelar? Olha, pronta eu não tô, mas tô, né? Tipo, existe sempre um viés. Esse ano eu fui estudar sobre constelações intrauterinas, que é algo extremamente novo, que ninguém conhece. Então, assim, eu trabalho com mapeamento, com escuta, que é algo que ninguém conhece, mesmo o viés sistêmico, isso é muito pequeno, né? Então, eu acredito que no teu nicho também não seja diferente, né? E na medida que a gente vai agregando ferramentas ao nosso trabalho, isso vai criando uma amplitude. E tem um livro sistêmico que eu geralmente indico para quem tem desafio 6, que é As Ordens da Ajuda. É saber que lugar que está ocupando, né? O desafio 6 que é ir lá fazer pelo outro. Quem tem desafio 6, ele é uma pessoa que gosta de ajudar, principalmente dentro da família. E ele é uma pessoa que gosta de ajudar, mas gosta de ajudar do jeito dela. Não quer saber exatamente quer fazer pelo outro e não deixar o outro fazer por ele, né? Hoje eu postei um vídeo no YouTube falando do lugar do terapeuta. Qual o lugar que o terapeuta ocupa diante dos pacientes? E aí ele fica bem mais, como é que se diz? Ele dá uma... Como é que poderia dizer? Uma lapidada nesse ajudar. Um ajuste, é uma viradinha de chave, é mudar as leis que nós olhamos para aquilo. Sim, exato. Porque se a gente é o desafio maior que a gente chama de flow, ele é como se fosse um pedágio para a nossa vida. Se a gente se a gente cumpre com aquele desafio, porque o número que é onde ele tem o desafio é onde vai ser mais desconfortável. Desafio é desafio. Existe desconforto naquela área da vida da pessoa. Mas se ela, como é que se diz, arregaça as mangas e cumpre com isso, a vida flui. Dá fluidez. Não, e ela está falando do desafio Flow, esse, que também é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, é sobre tu compreender em que área que vai ser difícil. Daí, quando chega aquele período, foi o que eu olhei para o passado, e eu digo, gente, ela teve toda a razão, porque eu fui olhar o ano e realmente correspondeu ao período da minha vida. Eu digo, nossa, então assim, eu olho lá na frente e eu compreendo que se aquilo vier, eu vou saber lidar de uma forma um pouco melhor. Eu vou estar mais lapidada para esse momento. É o que a Adriana está colocando aqui, interessante. Eu já fiz 2 mapas numerológicos e até hoje eu não compreendi. Bem-vinda, colega. Já assisti 8 vezes o vídeo que ela mesma fez ali me atendendo. Ela faz via Zoom, ela grava e nos envia para que nós possamos olhar. Eu já vi 8 vezes e eu ainda estou catando informações ali que eu digo, meu Deus... Eu digo, eu já escutei esse vídeo, não tinha escutado isso ainda, ou seja, não tinha introjetado, fora o material impresso, ele tá com as folhas impressas, que nem uma louca com as folhas impressas do lado do outro. Digo, bem-vinda, Adriana, segue ela lá que tu vai gostar. Tem que postar, de repente pode até postar um vídeo, pode quiser usar o meu vídeo, poder postar para o pessoal, pode usar o meu vídeo, deixa bem à vontade, onde tu vai explicando justamente essas passagens. É interessante isso, o pessoal vai gostar de ver mesmo. Porque eu entendo, Adriana, realmente é difícil, a numerologia não é uma coisa muito simples, não. Até precisa estudar muito. Da forma como se explica, né, também em todas as áreas, mesmo áreas mais técnicas, são profissionais e profissionais, né? Então,
vai também de quem a gente faz, a confiança que a gente tem, o trabalho, o estudo que a pessoa tem, assim como na área de constelação, a gente sabe também que existem consteladores e consteladores, que a pessoa vai resolver um problema e arranja outro. Bem assim mesmo, aquilo que eu estava falando contigo, que é sobre o conhecimento que é introjetado, né, e o conhecimento que é adquirido. Pessoas que vão estudar uma terapia ou qualquer coisa e vão trabalhar aquele conhecimento que ela recebeu, mas ela não faz uso desse conhecimento, é diferente daquele conhecimento que tu toma para ti. Por quê? O que me chamou a atenção em ti? E agora eu vou dar uma puxada de saco mesmo, que tem que puxar. É um conhecimento que é intrínseco. Ela simplesmente ela flui dentro desse conhecimento. Quando tu passa as tuas opiniões, tu conta, é algo que vem de dentro, tu não precisa pensar. É algo introjetado dentro. Tu olha o mundo através deste olhar. Né? A mesma coisa quando as pessoas assim, mas por que contigo é diferente? Eu digo, porque eu tento ser o mais próximo sistêmica possível para esse meu momento. Então, é mais fácil de falar daquilo que nós somos, né? É mais fácil falar daquilo que nos rege do que falar de algo que eu aprendi e estou repassando. E isso faz muita diferença. Foi isso que me chamou a atenção em ti lá, em todo o trabalho dos grupos, sempre mostrando e demonstrando, não, e gente assim, ó, ela chega ao ponto de estar lá com nós no grupo e daí ela pega o nome das pessoas e leva para fazer os nomes, para dar umas explicações para as pessoas lá na hora da constelação. Pensa na diversão do povo. Oi, Neide. Minha amiga Neide aqui. Olá, Neide, seja bem-vinda. Gente, é fantástico, eu me apaixonei pelo troço. E eu imagino que, se nós atrelarmos uma pessoa que faz uma escuta sistêmica, é uma querida mesmo, me apaixonei por ela. Uma pessoa que faz um acompanhamento sistêmico, que está olhando para o seu sistema, vendo na tua vida dificuldades, e que ela já buscou de várias formas, e ainda não conseguiu todas as respostas, eu digo, por que não trabalhar junto com este olhar? Como todas as outras ferramentas, existem muitas que contribuem, mas a numerologia me pegou de jeito, porque é exatamente isso, é sobre tu compreender os períodos da tua vida. Que nem tudo é necessariamente campo de constelação familiar. Existem outras coisas que não são. Sim, e uma das coisas que me pegou muito no meu próprio mapa, tu viu todos os emaranhados, inclusive de vidas passadas. O meu mapa é o mapa mais difícil que eu tenho para a pessoa fazer, que é um mapa imposto. Completamente imposto. É um presente grego mesmo. Então, assim, fala sobre isso, que isso aí é um tema também muito interessante e também nunca tinha ouvido falar. Então tá, a gente tem 4 mapas. O mapa o mais fácil é a pessoa que tem fluidez espontânea. Quando os desafios a gente ganha nos presentes. Então todo presente que for igual ao mapa, o desafio for igual para o gift, no mesmo período, ele é um mapa que flui espontaneamente aquele número. Então a pessoa não vai ter desafio. Ele pode ser voluntário, quando a pessoa, tipo assim, antes de nascer, lá no conselho kármico, ela topou, foi mostrado para ela o que ela viria viver, e ela aceitou vir de boa, tranquilo. Esse mapa ele flui também, mesmo que se ele tenha algum desconforto, um desafio, mas ele flui mais facilmente. Agora, quando a pessoa fala com você, não tô afim, não, esse desafio não quero. Sim, mas, tipo assim, foi convencida intimada a fazer aquilo lá e ela, no fim, acabou topando, ela ainda tem alguma ajuda. Mas quando a pessoa disse, não, isso eu não quero pra mim, eu não vou lá fazer isso. A pessoa já sai lá de cima teimando com a vida, já. Que é o meu caso, que eu disse negativo. Eu sou o tipo da pessoa que posso dizer, eu não queria nascer. Gente, daí pensa na dificuldade que é de nós trabalharmos as nossas questões. Se quando nós fomos lá, antes da nossa existência humana, né? Isso, gente, não tem como fugir da linha de espiritualidade. Impossível. Né? Mas independente do credo religioso, antes de nós ganharmos o nosso corpinho, né? O nosso corpício, lá foi dito para nós assim, ó, tu não quer? Ah, então tá. Então tu te prepara. E daí? E daí? É bem assim, a gente não pode imaginar que um ser que criou todo esse universo perfeito que a gente tem, um planeta que não tem nada segurando no ar, né? A Lua, Sol, toda essa galáxia que é infinita. A gente não pode achar que
como que esse ser ia jogar a gente aqui de qualquer jeito, sem um plano, né? Não é possível. Divino Criador, eu sou. Divino Criador, eu sou. Isso é ampliar é sair dessa dogma que nós temos aqui de querermos sermos apenas humanos, né? Nos ampliarmos para algo que é muito maior, independente do credo, tu vê como tu quiser. Mas em todos os contextos religiosos, ou na grande maioria, sempre existe algo além, né? Sempre existe algo além. Independente do material, né? Se é carne ou osso, se é palpável ou não. E é sempre bom nós ampliarmos isso. E aí, tipo assim, essa inteligência, ela colocou o nosso mapa, que eu digo que é um GPS, literalmente um GPS da nossa vida. Exato, perfeito, termo perfeito. Então, a gente tem o GPS na numerologia, até a gente tem o GPS na astrologia, na palma da nossa mão, na quiromancia. Se for fazer uma leitura também com uma pessoa que lê, tá aqui o nosso mapa também. Tipo assim, ele não jogou aqui a gente de qualquer jeito para dizer assim, não me jogou lá, não sei o que eu vim viver. Não. Para tudo. E para várias áreas da nossa vida existem mapas, exatamente, que é a técnica que eu trabalho. Que as pessoas dizem, mas o que é mapeamento sistêmico? Mapeamento sistêmico é isso. É que nem eu olho lá no meu mapa numerológico. Por que é difícil para mim me relacionar? Por que é tão difícil para mim achar alguém compatível comigo? Aí tu começa a olhar o teu mapa e tu começa a compreender o porquê que o dinheiro não fluiu, por que existem questões, porque existem outras áreas da minha vida que precisam ser resolvidas para que ele aconteça. Dentro do mapeamento sistêmico não é diferente. Tu chega para mim com um tema, Lide, meu dinheiro não flui. Eu vou levar, vou te escutar e vou levar para o mapa. Digo, olha, tem que resolver isso, aquele outro, mais uma história, mais uma herança familiar, mais isso, e daí talvez o dinheiro vá fluir, né? Talvez. Por que talvez? Porque não adianta tu entregar o mapa e a pessoa não conseguir tirar do entendimento e trazer para o campo do sentir, que é o campo da consciência. É o conhecimento que introjeta. Sim. E também ali no mapa a gente consegue ver se a pessoa veio realmente adquirir, que às vezes a pessoa está lá se matando para adquirir materialmente, mas ela está esquecendo que o mapa dela influi mais para ela se divertir um pouquinho mais. Ou às vezes ela está se divertindo demais, mas o mapa dela vai dizendo que ela precisa trabalhar mais, ela precisa adquirir mais. Isso são detalhes que sobre conhecer ajuda, que é aquilo que todo mundo gosta de falar. Vamos achar o propósito de vida da pessoa. Gente, o teu propósito está a vida toda na tua cara. Ele vem do teu mapa, dizendo para ti, não perca teu tempo fazendo algumas coisas que tu não vai conseguir, mas faça outra que talvez através dessa outra, tudo aquilo vai fluir que tu não vai ter. Significa que tu vai facilitar se tu entrar no teu propósito de vida. Isso. Bem assim. Exato. Então, assim, é um facilitador, gente. Por isso que eu digo, não, bora, vamos falar. E olha que eu tô incomodando ela já faz tempo, mas ela só resolveu fazer porque ela tinha que esperar a data do aniversário dela para ela poder aceitar a vida, para poder vir para lá, só depois que eu começar o meu novo ano. Eu digo, tá bom então. Ou seja, o conhecimento introjetado, né, gente? Aquilo que tu acredita. Aquilo que tu acredita para ti. Não, mas eu vou contar um detalhe que aconteceu comigo no ano 9, 2 anos 9 para trás, quando eu não tinha conhecimento nenhum de numerologia. Eu fui contratada pelo Banco do Brasil 2 dias antes de concluir o meu ano 9. 2 anos 9 atrás. E não fluiu. Não fluiu. Justamente por entrar antes. Não fiquei nem 2 anos dentro do Banco do Brasil como funcionária. Já tinha trabalhado antes como estagiária, 2 anos maravilhosos como estagiária. E eu entrei dentro do ano 9 como funcionária, não foi. Não fiquei nem 2 anos. Não rolou de jeito nenhum. Olha só, né? Bastante. A gente culpa o universo, a gente culpa 500 coisas, na verdade está escrito, né? Mas tudo. Então, eu queria fazer a live que eu tive só depois de iniciar o ano 1, porque eu também troquei de perfil. Então, eu estou agora usando um perfil novo que eu iniciei exatamente do meu aniversário já no ano 1. Esse perfil agora. Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Não, essa é mudança mesmo, porque agora, tipo assim, no meu caso, neste momento, não foi só uma mudança de ciclo de 9 anos, também houve uma mudança de drift importante.
Então, houve uma mudança um pouquinho mais. Quando tu flui nos mesmos números, às vezes tu muda de um ciclo para o outro com o mesmo número, de um desafio para o outro com o mesmo número, de um gift para o outro o mesmo número, a pessoa Agora não sente... explica o lift. Agora explica o lift. Olha, o gift... depois você entra lá como é que se diz, no link da bio. Os gifts são os números que são mais fáceis. São presentes mesmo, literalmente, que a vida dá pra gente. Mas quando um número ele muda para um outro número igual, ou um número primo que é muito parecido, a gente não sente essa mudança. A gente sente mais quando um número completamente diferente, um para um 2, ou um para o 5, para o 9, tipo assim, Deixa eu números bem... Gustavo fala, são gifts mesmo. Gifts, não é lifts, é gifts. Então, significa que daqui para diante eu consigo verificar quais são os presentes que eu recebo da vida também. Eu abri aqui, eu vou mostrar o mapa aqui, como é que esse site aqui, daí fica mais fácil a gente virar a câmera. Então aqui. modifica. A gente tá lá na bio dela, entrem lá, compartilhem e sigam a nossa querida. Olha ali, ó. Vai aparecer aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, vai aparecer assim lá. Aqui é quintara.com.br/conta/Dirlene. Esse aqui tem lá no link da bio. Oi, Senira. A prima entrando aqui, prima querida. Aí lá você vai ter aqui, ó, vai colocar o nome completo, como foi registrado pela primeira vez, a árvore da vida e a decodificação do nome, e aqui vai ter a data de nascimento, vai colocar os dias lá, o dia que nasceu, vai aparecer aqui a jornada de alma, toda a jornada que a pessoa tem, e mais o propósito de vida, que é o propósito da soma dos dias. E aí vai ter o ano pessoal aqui também, ó. Vai aparecer em que ano pessoal a pessoa tá. Isso é muito bom. Gente, ela ficou 1h30 comigo nesse lugar me explicando coisas e depois ainda montou todo o material para mim explicando e tá o tempo todo me explicando. Isso é muito bom. Pode entrar em contato de novo. Pode entrar em contato que eu explico, se tiver dúvida depois também, bem tranquilo. Isso é muito bom, mas é muito bacana assim, nós olharmos para nós. Eu falando de uma pessoa que não conhecia nada de números, é muito bacana tu poder olhar para o futuro, né? Num futuro a longo prazo, gente. Não é tipo assim, é a longo prazo. Até o dia que sabe lá não estarei mais aqui. Eu tenho lido o mapa registrado. E entender aquilo que vai vir para mim, né? De bom, de médio e de ruim. E poder estar preparado para isso. Tu imagina tu chegar no momento... Qual o Instagram dela? Está aí, ó, se tu procurares ali em cima onde está o meu nome, clica na setinha ali embaixo que tu vai ver o Instagram dela. Pode clicar ali. Então, assim, tu olhar, claro, os anos que não foram tão bons, a gente vai resignar, baixar a cabeça e dizer assim, tudo bem, aceito tudo tal como é. Mas aqui em mim, né? Mas aqui em mim eu vou me preparar para isso. Para que ele também, eu passo a temeadura antes, dou uma acolhida um pouco mais rápida, para que eu me prepare para aqueles dias que não vão ser tão bons. É assim que a gente se prepara, né? Desde os primórdios da humanidade, né? É assim que a gente se prepara. E para aqueles presentes que a vida tem para dar, né? Aqueles benefícios, então a gente faz assim, ó. Venha para mim, daí eu me abro para aquilo. E tomo com intensidade, gente. Não, tipo assim, quando a gente vive aquilo que a gente veio viver, flui. E a gente também pode sofrer muita influência, gente. Dos nossos familiares, que às vezes tem um mapa completamente diferente do nosso, isso influencia. Imagina dois pais que são super mega organizados, tem um mapa lá de pessoas organizadas, e aí tem um filho que é um artista, que é mais fora da linha deles, assim, diferente, e aí a pessoa, lógico, os pais que são bem, como é que se querem que seja dentro daquele quadradinho, nossa, a pessoa se bloqueia toda, fica toda atrapalhada, nem sabe por que está atrapalhada. Exato. Sobre autopercepção, né? Autopercepção. E olhar assim, olhar, por exemplo, para o mapa da minha filha, que a Juliana atendeu até, a Sofia acho que está aí, ela não está assistindo. Olhar para o mapa dela e compreender aquilo, né? Que é difícil para mim compreender na minha filha, olhar para aquilo e dizer assim, não, isso eu não vou conseguir mudar. Dela. Nossa, o filho vai ser empreendedora, aquela danada ali. É uma pessoa que é tipo assim, vai ser aquela workaholic que não adianta dizer para.
que ela é uma pessoa que descansa trabalhando. Ah, tem isso também lá nos descansos. Pessoas que descansam trabalhando, as pessoas não entendem que trabalha tanto. Mas a pessoa descansa e quanto mais trabalha. E sobre autocompreender, né? Que nem ela chegou para mim do dia, né? Que você estava atendendo aqui, a Adilene atendeu ela lá, eu não estava junto, gente, eram as duas. Né? Mas a minha filha tem 11 anos, mas tem uma maturidade boa, então ela podia ficar tranquila. E daí depois ela veio e se percebendo assim, nossa, ela disse que eu sou agitada, mas eu não sou agitada, eu sou debulhada, assim, digo, oi? Como assim tu não é agitada? Como assim? Né? O quanto que isso contribui para que ela se auto-perceba, né? E para que ela se aceite, para quando o dia que ela começar a se relacionar de uma forma um pouco mais madura, né? Porque agora infantil ainda não param para pensar nisso, mas de uma forma um pouco mais madura, de repente o parceiro ou a parceira vão olhar para ela e dizer assim, pelo amor de Deus, para! E ela não se dê conta de que ela é uma pessoa agitada, né? Então, assim, é autopercepção, é autoconhecimento puro, gente. É sobre tu compreender a tua personalidade, da forma como tu trabalha, da forma como tu opera. Minha prima diz assim, eu quando descanso carrego pedra. Tem pessoas que não é carregar pedra quando trabalha, tem pessoas que é aquilo que ela gosta do trabalho, ela gosta sempre nesse movimento de trabalhar. E tem pessoas que, dependendo do mapa, que se ela não trabalha, ela trava. O mapa que pede trabalho, se a pessoa não trabalha, ela trava literalmente. Adoece. Olha assim, é sobre entender o nosso propósito aqui na Terra, compreendermos que nós somos designados, sim, que existem coisas que nós não é sobre prever o futuro, é que nem as pessoas dizem, a constelação prevê o futuro, porque eu chego a dizer que a constelação é sim um oráculo, eu vejo que naquele momento é auspicioso, aquilo que está te travando. E desta forma, não tem como nós dizermos assim, isso prevê o futuro. De certa forma, sim. Porque se não for resolvido um emaranhamento sistêmico, ele vai voltar. Ele vai prevalecer dentro desse sistema. Pode até não ser contigo. Porque a constelação não é sobre resolver o nosso problema. É sobre nós olharmos para o todo. Então, assim, se eu não resolver, vai acontecer de novo. Se eu não olhar para os meus... Agora, situação de vida pontual. Agora, aqui agora. Se eu não olhar para os meus relacionamentos, eu não me relaciono bem legal com mais ninguém. Porque isso vai vir para mim. Então, prevemos o futuro? Sim, prevemos o futuro. Podemos dizer que sim. Sim, a gente prevê de certa forma, sim. Tipo assim, tá fazendo. Tipo assim, a pessoa não faz atividade física, é óbvio que não vai ter energia. Exato. Existem coisas óbvias que a gente fica resistindo de todas as formas, né? E aí a constelação, a numerologia do mapa, ele mostra aquele caminho que é para ser seguido. Se a pessoa não seguiu, o que a gente pode fazer? Não, e a preciosidade de tu dizer assim, eu fui lá na minha numeróloga, eu verifiquei isso. Eu tomo consciência disso. Daí eu vou lá na constelação e vejo se isso está batendo, se essas informações são coerentes. Isso ajuda, inclusive, a tu avaliar os profissionais que estão trabalhando contigo. Porque as informações, elas têm que se cruzarem também. Claro que cada um num olhar distinto, cada um cruzando informações de forma diferente, mas existem coisas que, está na nossa grande teia e vão cruzar. É preciso olhar para isso como um todo e não como coisas separadas, né? Então, a preciosidade de tu dizer assim, não, de tu te render. Quando tu percebe esse movimento que lá a numeróloga disse, a consteladora disse, tu diz assim, tá, baixa a cabeça e aceita, sabe? Quando tu vai te aceitar com resignação. Sim. A resignação faz a gente crescer. Sim. Uma coisa que a gente sabe dentro do mapa numerológico, se a pessoa veio para ser pai e mãe ou não, também a gente consegue saber. Porque às vezes tem gente que se torna pai ou mãe porque para ficar com a outra pessoa que quer ser. Então, uma mulher engravida para manter o marido, ou um cara quer engravida a mulher porque a mulher quer ser mãe, mas aquela pessoa não veio ser pai nem mãe. É um transtorno que ela tem na própria vida que não tinha necessidade. Se ela olhar para o íntimo dela, ela sabe se ela quer ser ou não ser pai ou mãe. Mas às vezes insiste e quer continuar a manter aquele relacionamento, que às vezes está lá por um fio, e aí acha que trazendo uma criança vai resolver o problema.
Bom, Sim. então quer dizer mais do que claro, né, gente, que quando conhecer um desgranhento ou uma desgranhenta, pegue o nome da criatura, peguem a data e façam um mapa numerológico para comparar com o teu mapa. Antes de tomar grandes, não precisa. Quando estiver namorando, vai namorar, vai ser feliz porque tu é humano também. Mas quando for decidir coisas da vida importantes como um casamento, analisa. Olha para isso, olha tecnicamente, olha numerologicamente, olha tudo isso. A gente faz aí uma sinastria com os dois mapas para saber se eles combinam. Exatamente, foi o que tu começou dizendo lá, exatamente isso. Tem que haver um casamento sistêmico, tem que haver um casamento numerológico, para evitar que a gente perca alguns tempos de vida, que nunca é perca, mas enfim, é perca, né? A gente pode ganhar conhecimento de outras formas, não precisa ser só pela dor. Nós somos totalmente capazes de aprender pelo amor. Sim, com certeza. E outras coisas que a gente consegue ver, às vezes, no mapa, situações de discussões. Às vezes, uma discussão pode ser porque a pessoa está num momento, num ano pessoal muito diferente um do outro. Então, tipo assim, como a gente muda ano, a cada aniversário a gente muda devido ao ano pessoal, às vezes pode haver uma incompreensão do cônjuge desse parceiro estar num ano pessoal diferente deles. Por exemplo, Perfeito. Uma pessoa que está no ano 7, que está mais para dentro, e a outra está no ano 3, que a pessoa está mais para fora nas mudanças. Nossa! Da separação, porque não vão se entender. Não vão se entender. Olha que riqueza, gente, tu poder olhar para as relações. No aparente do aparente são brigas, mas no além do aparente existem motivações que estão te levando a pensar de uma forma diferente. Daí aquele que sai, aquele que está em casa introspectivo, diz pro outro, não, mas tu tá com alguém na rua. Não pode, não tá gostando de ir pra rua. Ele só tá no ano que ele quer voar as tranças. É bem assim. A outro detalhe, pessoas que não são ausentes do número 6 são pessoas que a energia dela tá da porta de casa para fora. Ela não é uma pessoa que tem aquela habilidade de estar cuidando de casa, ficando em casa, que gosta de serviço doméstico. Aí ela casa com uma pessoa que ela tem um 6 no mapa, bem forte, que a pessoa gosta de curtir um sofá, que gosta de estar decorando, que gosta de estar cuidando da casa e quer que a outra faça a mesma coisa. Não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar. Juliane, deixa eu ver quanto tempo que nós estamos indo. Daqui a pouco o Instagram nos derruba, já são 20 e 21. Me conta como é que o pessoal faz para poder te achar, como é que funciona o teu atendimento, como é que é a tua disponibilidade. Fala um pouquinho sobre isso. Aí, lá entra no meu perfil, né, manda uma mensagem, a gente troca o WhatsApp lá e a gente combina aí um horário para a gente fazer o mapa certinho. Só isso, atende online, né? Atende online. Só online, não atende presencialmente. Tá bom. E aí eu também só atendo online. E o mapa fica gravado para depois a pessoa poder rever. Ainda faço mais umas anotações do PDF. Não 100% do mapa, mas os pontos principais importantes vai no PDF, depois para a pessoa poder analisar, fazer outras anotações também mais, tirar dúvidas. Não, olha, ela fica, a gente vai atrás, ela ficou 1h30 comigo só me contando história e eu não abri a boca para fazer pergunta, porque as perguntas, como eu convivo com ela, a gente quase todos os dias a gente se fala, então eu acabo tecendo muitas perguntas, mas ela é uma pessoa super disponível e vocês viram que o assunto é bem mais abrangente do que aquilo que nós imaginávamos, né? Existem muito mais influência desses números do que nós pensávamos. É grandioso poder olhar para isso agora. Imagina, olha só a numerologia, a astrologia, que a gente vê as influências dos astros. Se a Lua consegue mover uma maré, imagina o nosso corpo, que é feito de água. Então, tipo assim, a gente tem muitas influências. Nada. O mundo não é excludente. O mundo é includente sobre tudo, absolutamente tudo. E poder olhar para isso e respeitar tal qual no seu lugar é grandioso. Outra coisa que eu não sou estudiosa dos números Grabovoi, mas tem aquele que é o russo lá, já ouviu se falar do russo Grigori Grabovoi? Ele tem aquelas sequências numéricas. Olha o poder que tem repetir uma sequência numérica. Colocar uma sequência numérica numa garrafa de água, na parede.
Intenção, tudo na vida é intenção. Eu só trago aquilo que faz sentido para mim, né? Então, assim, eu trouxe a Isabela outra vez na live para falar sobre os arquétipos, porque eu fiz uso dos arquétipos e faço uso dos arquétipos e sei o quanto isso me beneficiou. Agora trouxe os números, né? A questão da numerologia, porque isso me beneficiou. Num próximo momento, vou trazer uma outra terapeuta para falar sobre terapia quântica, sobre a expansão de consciência, que é exatamente isso que nós começamos e estamos falando agora, sobre expandir, né? O que traz essa expansão de consciência. E depois a Dilene volta aqui de novo, porque ela vai falar de uma outra ferramenta que ela trabalha, que ela nem mencionou ainda e que eu acho fantástica. Mas primeiro eu vou lá experimentar com ela e depois eu conto para vocês através de mim. Né? Conta o que tu faz mais também, que tu não trabalha só com números. Não, trabalhando com fluxoterapia, que é uma técnica pleiadiana canalizada pelo Fernando Machado. E é para trazer o fluxo da nossa vida, né? Porque uma vida fluida, ela está em fluxo. Se ela tem alguns bloqueios, a gente usa essa técnica, também atende à distância, para trazer mais fluxo para a vida da pessoa, fazer fluir a vida, de eliminar bloqueios. Quando ela falou isso pela primeira vez, eu digo, gente, isso é corrente sanguínea, é o fluxo que vai através do teu... Eu fiquei assim bugada, eu digo, gente, olha que fantástico isso de tu perceber, né? Porque daí eu botei numa tela mental, como racional que sou, botei numa tela mental e fiquei imaginando, eu digo, gente, realmente, porque isso é doença. Fluxo travado é doença. É doença pura. Eu digo, às vezes a gente está carregando, eu vejo isso nas constelações, quando a gente identifica doenças, é fluxo que está parado. Isso é psicossomática pura. Eu digo, olha a chance de nós conseguirmos destravar algumas coisas que estão travadas, a gente não sabe. Não, e eu fiz o curso de fluxoterapia em março, e aí, tipo assim, houve vários eventos e, de repente, a Lid me convida para participar do grupo de constelação. Olha como faz para abrir todo o meu fluxo de novo. Depois, isso foi logo depois do curso, um mês e pouquinho depois, me convidou. Olha como já flui. Nada é caso. O que acontece para te trazer para o fluxo. Somos ciganos do espaço, viajando pelos planetas, né? Sim. E que bom, e que gratidão. E aqui tá, a Adriana está conversando ali também. A Adriana foi da mesma forma. E somos poucos, mas somos bons e somos intensos. Isso é o que importa. E é uma grande corrente do bem, né? Eu atendi ontem a minha terapeuta com constelação e foi uma honra poder atender ela. E com todos os desafios de atendermos os nossos mestres. E no final das contas, eu quero te pagar. Eu digo, não vou te cobrar. Mas bem capaz. Eu digo assim, pela lei do equilíbrio, faz assim, entrega o teu trabalho, né, aquilo que tu faz para uma outra pessoa que esteja precisando, né? Por quê? Porque assim tu tá beneficiando alguém ali na frente. Isso é uma corrente do bem. Inclusive tem um filme maravilhoso, tem um livro maravilhoso que é a Corrente do Bem, que é exatamente isso, de que nós não estamos nunca sozinhos. A gente está sempre a caminho se encontrando e desencontrando quando necessário também. Exatamente. E cá estamos nós. E cá estamos nós alçando voos um pouco maior, porque a Dilene eu conheço ela agora só pela internet. Mas logo, logo a gente vai estar fazendo um trabalho lá juntinhos, lá, ó. Logo, logo vocês vão ter novidades nossas aí acontecendo, porque vai fluir, eu tenho certeza que sim. Né, minha linda? Bom, vou me despedir então desse povo que olhou aqui, que teve paciência de ficar aqui escutando nós duas falar um pouco sobre nós, né? Porque estamos falando a partir do eu. Então, eu compartilhei um pouco com vocês aqui da minha experiência com ela e do porquê que ela veio parar hoje aqui na live comigo. E tenho gratidão por você ter aceitado esse convite e por estar aqui dividindo um pouco do teu conhecimento com nós. Eu que agradeço. Olha, me destravou tanta coisa ter te conhecido. Na barra! Às vezes eu fico na barra, porque a gente não destrava por parte. Vocês não fizeram terapia ainda com a Lid, gente, claramente se diz escuta sistêmica com ela, ela vai lá no fundo. Ai, Deus, gurias, eu não conto, que daí depois eu vou ter que contar que as partes que eu pego pesado também, né? Não é só coisa boa, né? Nós não damos notícias sempre boas. Não, mas eu acho que tu pega na medida certa, Liz. Pega bem certo. Gratidão por me olhar. Sabe até onde pode ir. Aos poucos a gente vai se conhecendo, né? A habilidade de olhar, não só através de uma ferramenta, mas olhar através de várias ferramentas nos ajuda, né?
Hoje vem os números para mim aprender a olhar também para isso. Então, gratidão, gratidão por quem esteve aqui com nós. Daqui a um pouquinho mais o Instagram já deve nos derrubar, então eu vou encerrar por aqui. Vou deixar gravada a live. Já passo também para a Dirlene, para ela poder botar lá no Insta dela. E se eu conseguir, porque eu não tive tempo, gente, eu saí da constelação e vim direto para cá. Eu queria ter colocado para gravar no YouTube também, para deixar gravadinho lá. Mas eu vou ver se eu consigo baixar esse vídeo e disponibilizar lá para nós e deixar de forma permanente isso registrado. Tá bom? Prazer em ver você. Quem quiser participar lá dos nossos grupos e compartilhar um pouquinho mais comigo e com a Dirlene, porque ela está sempre lá no grupo também e está sempre dividindo um pouco do trabalho dela lá junto comigo e trazendo conhecimento. E todos nós agregando conhecimentos uns para os outros. Tá bom, gente? Gratidão a todos, gente. Beijão. Beijo, 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 beijo. Fiquem bem, viu? Tchau, tchau, amada. Beijo.